Bom, primeiro então vamos entrar aqui no conceito, né, do controle de fluxo. O que vem a ser o controle de fluxo? O controle de fluxo é para o programa tomar algumas certas decisões. Então a gente vai controlar o fluxo de execução do programa. Porque se a gente não coloca esse tipo de estruturas de controle de fluxo, o programa ele sempre vai ser executado linha por linha, né? Linha por linha, linha por linha, linha por linha. E ele não vai pular nenhuma linha caso tenha um controle de fluxo, para ele fazer uma certa verificação. E se essa verificação for verdadeira ou falsa, de acordo com o que está sendo feito o teste, se ele vai executar a linha ou não, né? O comando ou não. Então é para isso que serve o controle de fluxo, né? Se a gente não tivesse essas estruturas, todo o código que a gente escreve um abaixo do outro ia ser executado sem exceção. Ele não ia pular o código, tá? Não ia pular nenhuma linha de código. Então vamos ver a primeira estrutura de controle de fluxo, que é o if, tá? Então eu vou utilizar assim, o if, a primeira estrutura é if. Então a gente utiliza a palavra-chave if. Depois a gente tem aqui a expressão que vai ser testada, né? Tem. Aqui vai ter o nosso código que vai ser executado de acordo com essa expressão. Se a expressão for verdadeira ou não. E depois a gente tem o fim aqui do bloco if, tá? Então, aqui é a palavra-chave do Visual Basic, a expressão que vai ser testada, né, para ver se vai executar essa linha, esses comandos que estão dentro do bloco ou não. Then, a outra palavra-chave do Visual Basic, que faz parte da estrutura, e o end if também são as palavras-chave do Visual Basic que termina essa estrutura aqui. Então ela tem o início aqui e termina no end if, ok? Vamos dar um exemplo agora real, né? Para a gente fazer um exemplo real, vamos declarar uma variável para a gente colocar essa variável para fazer o teste, né? Que essa variável vai ser a nossa expressão de teste aqui, né? Que a gente vai criar. Vamos criar uma variável do tipo texto, tá? Porque a gente sempre criou várias variáveis aí, em todos os exemplos que a gente estava dando, né? Sempre criando variáveis do tipo numérica. Então vamos criar variáveis do tipo texto para a gente ver como que é feito também os testes, né, as expressões com variáveis do tipo texto. Então vamos criar uma string, tá? Eu vou pôr assim, din, nome as string, e já vou colocar o nome dele, um valor dentro dela, né? Já vou iniciar ela como Carlos, tá? E vamos fazer o teste nessa variável. Vamos verificar, né, fazer um controle de fluxo com essa variável para ele exibir alguma mensagem para o usuário ou executar algum comando testando esta variável no nosso bloco if. Então eu vou colocar assim, se Peraí, só um minutinho, gente. Peraí. Só deixa eu avisar aqui que eu tô... Bom, voltando aqui. Então a gente eu vou fazer o teste aqui da minha variável nome, do tipo string, e se a expressão que eu montar aqui dentro do bloco de controle de fluxo if for verdadeira, ele vai executar o código que estiver dentro do bloco, tá? Então eu vou pôr assim, if, que é a palavra-chave para a gente começar a montar o bloco
controle de fluxo if, a expressão que eu quero testar. Então vou pôr nome igual a Carlos, abre aspas, né? Carlos. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou verificando, né? Eu vou verificar, no caso, se dentro da minha variável nome existe o texto Carlos dentro dela armazenado. Então eu estou fazendo a seguinte verificação: se o nome for igual a Carlos, se o conteúdo da minha variável nome for igual a Carlos, eu quero que faça alguma coisa. Então eu vou escrever no console.writeLine nome Carlos. Vai aparecer lá no console o nome Carlos. E vamos colocar um break aqui, console.read aqui, para a gente poder ver a execução. Tá? Ó, Arnaldo aí. Seja bem-vindo, Arnaldo. Então, a gente está fazendo essa comparação. Agora eu quero fazer uma pergunta aí para quem está online, né? Vou fazer uma pergunta para quem está online, tá? O que vai acontecer aqui? Esse código aqui vai ser executado ou não? O que vocês acham? Essa comparação que eu estou fazendo com o if aqui, ele vai ser executado porque o nome dele está Carlos aqui dentro, né? A minha variável eu coloquei Carlos aqui dentro dele, né? E eu estou falando aqui, se o nome for igual a Carlos, executa esse comando aqui, nome Carlos. Bom, o Felipe já falou que não. Quem concorda com o Felipe aí? Não ou é assim? Bom, ninguém mais vai dar opinião? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ninguém mais? Bom, vamos colocar um break aqui. O JK Nascimento aí falou que vai... Creio que vai, né? Creio que vai sim, que vai entrar, né? Que vai dar certo, porque o nome Carlos é igual, né? O Gustavo Nicolas está falando, na comparação utilizamos igual só no C#, tá? Aqui no VB não tem igual. Tá? Tá bom, Gustavo? No C# você usa igual. Vamos colocar um break aqui, então ficou meio a meio, né? O JK falou que vai entrar e o Felipe falou que não vai entrar. Então vamos pôr o break aqui e executar o passo a passo, né? Ver essa comparação aqui. Vou dar o start. Opa, parece que está dando uns tique aqui na transmissão. O Xavier, o Sidney Xavier também falou que vai entrar, né? Bom, então vamos ver o que vai acontecer. Eu já executei aqui o programa e parou aí na nossa comparação, parou no nosso if. Se a variável nome for igual a Carlos, então eu quero que escreva lá no console nome Carlos, quer dizer que entrou, né? Então eu vou apertar aqui o F10. Opa. Pera aí, gente. É que o bichinho tá fazendo arte aqui. Calma. Vamos... Então eu executei aqui o projeto, ele parou aqui, né? Eu pus o break para a gente fazer a execução passo a passo e para a gente ver se vai executar ou não, se ele vai entrar dentro do bloco if. Eu vou apertar o F10, então quando eu aperto o F10, ele executa essa linha, então ele vai fazer a comparação
para ver se vai entrar para dentro do console WriteLine, né? Se vai entrar dentro do bloco if, né? Vou apertar o F10. Ele não entrou, tá? Então o que quer dizer com isso, que ele não entrou? Quando a gente vai fazer comparações de string utilizando if, ou qualquer outro tipo de comparação de string, ele passa a ser case sensitive. O que quer dizer isso? Que quando a gente vai comparar strings dentro do VB, ou dentro de qualquer outra linguagem, ele faz diferença entre maiúsculo e minúsculo. Tá? Então, como eu digitei aqui tudo, Carlos, tudo minúsculo, aqui eu também teria que estar comparando tudo minúsculo para dar certo. Seria como se estivesse comparando uma senha mesmo, né? Se a gente colocou um caractere maiúsculo, quando a gente vai digitar a senha, a gente tem que colocar esse caractere maiúsculo também, senão ele não vai reconhecer, né? Aqui é a mesma coisa. Agora, se eu voltar aqui e colocar o C minúsculo, ele vai agora entrar dentro do bloco if. Eu vou pôr o break de novo aqui. Vamos dar um start. E eu vou até colocar o mouse aqui, depois do igual, né, entre o igual e a string Carlos, que agora ele está falando, ó, nome igual Carlos, aí na frente está true. Quer dizer que agora o meu teste lógico aqui é verdadeiro. Se é verdadeiro, ele entra dentro do bloco if, tá? Então, eu aperto F10 aqui, ele entrou e vai executar a linha normalmente. Vou dar o F5 para concluir. Aí aparece aqui no console, que eu vou aumentar o tamanho da fonte também aqui. Apareceu no console, nome Carlos, ok? Então, a gente tem que tomar cuidado para comparar strings, tá? String, ele faz toda a comparação realmente com maiúsculo e minúsculo, ok? Aí tem um jeito da gente burlar, né, essa comparação, mas só que se você estiver fazendo comparação com senha, não pode burlar a comparação, tá? Mas vamos supor que aqui não é senha, né? Só vamos verificar se é Carlos mesmo, tá? Aí eu consigo fazer uma comparação que eu posso fazer, colocar um ponto aqui e posso pôr aqui to lower aqui, que eu vou colocar a minha variável string já tudo em minúsculo. Então eu posso ter aqui o Carlos escrito dessa forma aqui. Eu posso ter o Carlos escrito dessa forma, que agora eu estou transformando ele tudo para minúsculo e comparando aqui para minúsculo. Então eu já estou utilizando um método aqui que faz a alteração da minha string lá dentro para tudo minúsculo. Vamos pôr o break aqui de novo e verificar, tá? Vamos dar um start aqui. Vou colocar aqui entre o igual, né? Vamos clicar aqui para a gente ver. Vou dar o F10 direto aqui. Entrou. Ele não apareceu lá para a gente já o true, mas ele entrou porque eu já transferi aqui a minha string tudo para minúsculo. Olha que legal, eu colocando o mouse em cima do nome, da variável nome, ele aparece Carlos lá, tudo com as letras maiúsculas que eu coloquei, né? Só que mesmo assim ele entrou porque ele executou esse to lower aqui, né, para colocar as letras tudo minúsculo, e eu estou comparando tudo com minúsculo. Então assim a gente burla, né, o maiúsculo e minúsculo das comparações de string. Só ressaltando aí, se for senha, a gente não pode burlar, tá? Se for para usar senha, a gente não pode transferir ele tudo para ou tudo para maiúsculo ou tudo para minúsculo. Então, Felipe, aqui no caso não precisa, porque ele já faz tudo na memória, tá? Se precisasse realmente eu jogar para dentro de uma variável, o próprio framework aqui, né, o IntelliSense, já ia barrar, já ia dar um erro aqui para mim, né? Porque sempre quando eu escrevo o código errado,
a forma errada, né? A sintaxe errada. Então, no caso, a sintaxe do meu código ia estar errada. Ele ia avisar, ia ficar em vermelhinho aqui, grifado de vermelho o meu código, né? Com a sintaxe digitada errada, né? Isso também pode ser o case. É que aqui eu estou utilizando os métodos novos do Visual Basic, tá? Então eu estou utilizando já as formas mais rápidas de fazer. Então a gente já tem os métodos prontos dentro das variáveis já, né? Que fica bem mais rápido para a gente fazer essas conversões. Mas poderia utilizar também. Tem como aqui eu estou deixando tudo minúsculo e eu posso deixar também tudo maiúsculo, que eu ponho to upper, que deixa tudo maiúsculo também, tá? Então eu tenho essa opção mais rápida do que utilizar esse outro método aí que você passou, mas é válido, vai funcionar, tá? Aí é só a questão de escrita mesmo do programador. Você já está acostumado a utilizar este método, beleza, vai nesse método. Agora, se quiser usar o método novo também, não vai dar problema nenhum. Vê como você escreveu a comparação aqui na frente, tá? Se você deixou o C maiúsculo aqui na frente, ele não vai passar mesmo, não. Na frente do igual aí. Então, você deixou o C do Carlos maiúsculo. Isso, porque não entrou porque você deixou o C do Carlos maiúsculo. Ele converteu tudo para minúsculo. E se você está comparando com o Carlos com o C maiúsculo. Entendeu? Aí não entra mesmo, não. Aí não entra mesmo, não. Então essa aqui é a primeira forma aí que a gente tem de fazer a comparação. Aí a gente tem mais variações aqui do bloco if, tá? O que seria a variação? Aqui eu estou fazendo um teste, mas a gente consegue fazer vários testes no mesmo bloco da estrutura if, tá? A gente consegue fazer vários testes. E como que a gente faz isso? Vamos supor que eu quero fazer um outro teste para verificar se tem um nome diferente lá de Carlos na variável. Eu vou colocar else if, então eu vou fazer um outro teste lógico aí, né? Uma outra expressão de teste. Tá? Então, else if é outra palavra-chave do Visual Basic que faz parte da estrutura do bloco if, tá? Aí eu posso repetir aqui a minha variável nome, ponto, to lower, igual, por exemplo, Márcio. Tem. Então, o que vai acontecer aqui, né? Como que vai ser o processo de verificação, de execução do nosso programa? Ele vai encontrar aqui o if, ele vai executar a primeira expressão, né? Vai ver se a primeira expressão é verdadeira. Se a primeira expressão não for verdadeira, ele vai vir e executar a segunda expressão, que é o else if, para verificar se essa expressão é verdadeira ou não, para executar o código que eu vou colocar aqui agora, né? Então vamos escrever aqui console.writeLine nome Márcio, ok? Bom, vamos mudar então aqui a variável nome aqui para Márcio e a gente fazer o teste passo a passo. Então eu já estou convertendo aqui tudo para minúsculo e comparando tudo para minúsculo, né? Então quer dizer que o meu código teria que entrar e executar essa linha, né? A expressão aqui teria que ser verdadeira. Vamos colocar o break de novo e ver passo a passo essa estrutura. Vou dar start. Então ele parou, veio aqui, né? Se eu passar o mouse aqui, ele não está mais aparecendo aquela dica se é verdadeiro ou falso aqui. Não está exibindo mais. Tá, eu vou apertar o F10 que ele já vai fazer a comparação. Vou apertar F10. Foi falsa, ele pulou. Foi para a próxima expressão, para testar a próxima expressão.
eu vou apertar o F10 de novo. Aí ele entrou na minha linha indicando lá que o nome é Márcio. Eu vou dar o F5 para terminar aí o nosso programa, ok? Então o que aconteceu? A primeira expressão que ele testou não foi verdadeira, ele não entrou no bloco. Aí existiu um else if, então ele vai testar a segunda expressão. A segunda expressão foi verdadeira, ele executa o bloco que está aqui dentro, tá? Espera aí que eu vou fechar o bichinho aqui. Pronto, ele entrou na gaiola para ela, né, no caso. Ela entrou na gaiola para comer, agora eu já fechei ela lá dentro da gaiola, não vai mais perturbar aqui. Bom, então, só vou recapitular aqui, né? Ele entrou no primeiro if, né, na primeira expressão, foi falsa, como existia o else if, ele vai comparar a segunda expressão. For verdadeira, ele entrou, tá? Então é assim que é feito a sequência de execução das expressões do if. Aí eu tenho uma outra variação do else if, né? Eu posso ter quantos else if eu quiser, né? Eu posso pôr outro aqui, else if nome.toLower igual a Pedro, por exemplo. Então, já pôs o então lá pra gente. Console.whiteline nome Pedro, tá? Então eu posso ter várias comparações, não tem limite aí para fazer as comparações. Aí eu tenho uma outra variação que é o else. Já vou explicar o que significa o else. Console.whiteline nenhuma das expressões anteriores. O que significa o else? Como que vai funcionar aqui os testes das expressões? Então ele vai pegar a primeira, vai testar. O nome é igual a Carlos? Se for falso, ele vai vir no segundo else e testar. O nome é igual a Márcio? Se for falso, ele vai vir no próximo else, vai testar. O nome é igual a Pedro? Quer dizer, se todos os testes de expressões acima do else forem falso, ele vai executar o comando do else. O else significa, então, caso contrário, né, se nenhuma das opções de cima for verdadeira, ele vai executar o else. Tá? Então eu vou mudar aqui o nome, vou pôr um espaço, só de pôr um espaço aqui também já muda a minha string, né? Para todas essas expressões aqui serem falsas, e ele vai vir e executar o else aqui para a gente, tá? Então é isso que faz. Ele verifica todas as expressões sendo falsa, ele executa o else. Se acaso uma das expressões for verdadeira, ele executa aquela expressão e já vai no end if, já cai no end if, tá? Não executa o else. Então vamos dar o start aqui. Então todas as expressões vão ser falsas. Eu vou dar o F10, não entrou no Carlos, F10 não entrou no Márcio, F10 não entrou no Pedro, ele vai entrar aqui no else, porque nenhuma delas foram verdadeiras, né? Foi verdadeira aqui para entrar. Ele exibe nenhuma das expressões anteriores foi verdadeira, ok? Então essa aqui é a estrutura do bloco if inteira, tá? Essa aqui é a estrutura bloco do if inteira que a gente pode utilizar. Só que tem aí também uma pegadinha no nosso bloco if, tá? Eu vou declarar uma outra variável para a gente fazer a comparação dessas duas variáveis dentro do bloco if, ok? Eu vou vir aqui, eu vou voltar aqui o nome para Márcio para poder ter uma expressão verdadeira, e também vou criar aqui de valida as boolean. Estou criando aqui do tipo true ou falso, né? E vou pôr como true. E eu vou criar aqui um outro else if aqui. Else if valida
quer dizer, se a valida for igual a true, então eu quero que exiba aqui no meu console .writeLine valida é verdadeira. Agora uma pergunta aqui para vocês. Vocês acham que vai entrar aqui nessa else if aqui de valida igual a true, que é verdadeira? Ele vai executar essa linha aqui de comando nossa ou não? O que vocês acham? Vai entrar ou não? Eu vou colocar o break aqui, que é a pegadinha aí do bloco if, que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente compara vários objetos diferentes, tá? Aqui no caso, a sintaxe do nosso código tá ok. Quer dizer que ele não tem nenhum erro de escrita no nosso código. Senão o compilador já ia avisar aqui pra gente, né? O IntelliSense aqui já ia falar, ó, tem um erro aqui de escrita, de sintaxe. Ele não ia nem deixar executar o código. Só que aqui a gente tem um erro de lógica, né? Então vamos dar um start aqui e passar o passo a passo para a gente ver que é o erro de lógica. Eu pus a variável nome, né, é igual a Márcio. Então eu estou comparando aqui, se é Márcio tudo minúsculo, ele vai entrar nesse bloco aqui. Aí depois eu comparei de novo, né, se o meu valida é igual a true. A minha valida é igual a true. Então quer dizer que teria que entrar também lá no bloco de valida igual a true, tá? Vamos executar e ver o que acontece, tá? Vou dar o F10. Ele vai entrar no bloco Márcio, vai escrever lá o Márcio, e ele já caiu automaticamente aí para o end if. Ele parou o teste, tá? Porque o que ocorre? A primeira expressão que for verdadeira no bloco if, ele vai entrar, vai executar e sair do bloco. Ele não vai fazer mais nenhum teste. Pode ter mais 1000 expressões para baixo de teste. Ele encontrou uma verdadeira, a primeira que ele encontrou, executou e saiu, tá? Ele não executa mais de uma expressão verdadeira, ok? E aqui no caso, eu forcei para o meu if ter duas expressões verdadeiras, tá? A do nome Márcio e da variável valida igual a true. Eu forcei para acontecer isso, tá? Por quê? Isso aqui é um erro muito comum, né? De lógica, é um erro de lógica de programação. A escrita tá ok, o programa não deu nenhum erro, ele escreveu lá o nome Márcio. Só que vamos supor, né, que a gente está escrevendo o nosso código aqui e realmente precisava executar esse comando aqui do valida. Precisava executar este do nome Márcio e este também do valida para o programa dar certo, para o cálculo dar certo, né? Para o resultado que eu estou querendo no programa dar certo, esses dois comandos, né, essas duas expressões tinham que ser executadas. Só que, como a gente colocou no mesmo if, ele encontrou o primeiro e ele já sai. Então esse foi um erro de lógica do programador, né, no caso. Ele não previu que ia acontecer que duas expressões ao mesmo tempo ia ficar verdadeira, e ele precisava executar essas duas expressões. Agora, se ele só precisa realmente executar uma expressão e pode ter duas verdadeiras ou até mais verdadeiras, que não vai dar problema de consistência no programa dele, de resultado que está esperando que seja D, então não tem problema de ter mais de uma expressão verdadeira no mesmo bloco. Eu só estou alertando aqui que não pode ter duas expressões verdadeiras e essas duas expressões precisam ser executadas para o programa dar certo, né? Para o resultado que o programador quer, que no caso que eu queira aqui, né? Que teria que executar essas duas expressões, tá? Para resolver esse problema, o que tem que ser feito? Abrir mais um bloco if, né? Separado, então, para essa outra expressão. Então eu tiraria essa expressão daqui, ok? E eu abro um outro if normal. Aí eu venho aqui, if valida igual a true. Então, aí sim, console.writeLine valida
é verdadeira. Agora sim, as duas expressões vão ser executadas, estão em blocos diferentes. Vou dar o Start. Aí apareceu as duas informações na tela para mim, ok? Então, só tomar cuidado com isso. Se não for preciso as duas expressões ou várias expressões ser executadas ao mesmo tempo, né? Você pode deixar no mesmo bloco. Agora, igual aqui que eu estou testando vários nomes diferentes. Então, realmente, uma só que vai ser verdadeira, né? Agora, se eu testar um outro objeto, mas esse objeto não precisa ser executado junto com o nome, beleza, não tem problema nenhum, pode deixar no mesmo bloco, tá? O Larson entrou aí, boa noite, Larson, não tinha visto aí você entrar. O Felipe falou não, o que é esse não aí, Felipe? Não entendi. Vamos conversar aqui, o que é esse não? Ah, tá, que não ia entrar, tá certo. Tá certo. Beleza, então entendido aqui essa parte do if. Agora eu vou entrar aqui na segundo tipo de controle de fluxo que a gente tem. Então vamos fazer aqui a segunda estrutura, que é o select case, e aqui eu tenho a minha expressão, minha expressão não, né? Variável ou objeto. Então aqui eu coloco uma variável, um objeto para a gente fazer o teste, e a gente abre vários cases com a expressão a ser testada aqui, expressão a ser testada. Aí, se for verdadeiro esse case aqui, essa expressão, ele executa, e aí termina o nosso bloco aqui com o end case. O Marção acabou de entrar aí, boa noite, Marção, seja bem-vindo aí. Ok, então a diferença aqui do select case para o if, né, é que a gente só consegue testar um objeto ou uma variável por vez. Vamos dar o exemplo prático aqui, testando também a nossa variável aí do nome e a valida, dando esse mesmo exemplo aqui que a gente fez, né? Então eu inicio com a palavra-chave select case, o objeto ou a variável, vou testar a variável nome, dou enter, ele já monta aqui o restante aqui é end select, né? End select. Então eu tenho o select case, o nome que eu vou testar, né, o variável que eu vou testar, e aqui eu coloco o que eu vou testar. Aqui também eu posso colocar o to lower, to upper também, que não vai dar problema, tá? Vai acontecer a mesma coisa. Vamos testar aqui o Márcio então, para a gente ver. Console.writeLine nome Márcio. Eu vou comentar a parte dos if aqui para executar só a parte do select case agora, tá bom? Vamos salvar aqui. Vamos colocar um break para a gente ver a comparação. Aqui também é a mesma coisa que acontece com o if, tá? Ele vai encontrar a expressão aqui do case. Se a expressão for verdadeira, ele vai entrar no bloco, vai executar esse bloco e vai sair. Já vai para o end case e não executa também
dar forma várias expressões ao mesmo tempo, tá? Vamos dar o Start. F10. Olha lá, ele entrou e escreveu o nome Márcio. Ok? Bom, a outra... Aí a gente faz... Opa, deixa eu voltar aqui. As variações do case são poucas, porque o case é só eu colocar outro case aqui e testar outro nome diferente. Por exemplo, João. Aí aqui eu coloco o que vai ser executado se for João. Põe um outro case. Posso pôr o Pedro aqui. Não é como no if lá que tem a variação, né? Da palavra-chave. Aqui a gente abre vários cases. Também não tem um limite do case. Pode fazer comparação. Por exemplo, se fosse número, né? Vamos pôr assim. Se fosse algum número, uma variável numérica lá, você poderia pôr assim, é maior que 50. Você pode fazer comparação assim também. Tá? Deixa eu exibir aqui a sua mensagem. No C# não dá para fazer. Então você pode pôr as comparações assim. E por fim, né, a última variação que tem do case aqui é o case else, né? O que significa o case else? Que se nenhuma expressão de cima for verdadeira, ele vai executar o case else. Da mesma coisa com o else lá do bloco if, né? A gente tem o else aqui, que se nenhuma das expressões aqui for verdadeira, executa o else. E aqui acontece também a mesma coisa, o case else. Se nenhuma expressão dessas aqui forem verdadeira, ele vai executar o case else aqui automaticamente, tá? Automaticamente aí. Então essa aqui é a estrutura do select case, né? Então não precisa nem dar muito exemplo, porque a funcionalidade dele é igualzinha a do if. A única diferença é que a gente só consegue testar um objeto. Aí quando eu utilizar um ou outro, né? O select case a gente utiliza somente, né, realmente quando a gente precisa só testar um objeto. Se precisa testar mais de um objeto ou uma variável, né, a gente usa o if, que o if não tem limite de quantos objetos e variáveis a gente pode testar. Tá? Então sempre utilizar aí o select case só quando for um objeto mesmo ou uma variável. Essa é a diferença dos dois. Tá? Que o código fica mais limpo de ler, né, do que o if, e você não precisa ficar repetindo toda hora o nome da variável igual a gente repetiu aqui, né? Por assim, se o nome for Márcio, else if o nome for aqui Carlos, né? Se o nome for Carlos, else if o nome for Márcio, else if o nome for Pedro. Então eu fiquei repetindo muitas vezes o nome do objeto lá da variável, né? Aqui não, eu coloco uma vez só e já começo a fazer os testes, fica mais rápido a leitura e também a escrita mais rápida aí pra gente. Essa é a diferença, tá? Tranquilo?